Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. O Messias prometido, anunciando Jesus Cristo através do Antigo Testamento. Porque nós temos uma dificuldade, isso é geral, é que de encontrar na palavra uma junção, uma plenitude, e às vezes nós esquecemos que toda a Escritura é o Evangelho de Deus, e que toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. E por isso então nós estamos nos deparando durante esse tempo, nós devemos ficar durante 8 domingos, falando sobre homens que prefiguram e apontam para Jesus Cristo e que apontam para a sua obra. Já falamos sobre Adão, já falamos sobre José e falamos sobre, esqueci um. Abel, isso mesmo, esqueci um. Então falamos sobre Adão, falamos sobre Abel e falamos sobre José na semana passada. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que dentro do propósito eterno de Deus, ele veio para colocar o plano de Deus em ação. E ele é o nosso fiel e santo resgatador. Só quem está perdido, em perigo, ele precisa de um resgate. Então assim nós entramos na história do Senhor, como aqueles que se perderam dentro dos nossos próprios anseios. Perdemos na jornada dentro daquilo que nós mesmos desejamos. Logo então, o resgatador, preparado desde a eternidade passada, nos foi revelado quando Adão e Eva pecam contra o Senhor. E para ver de uma forma mais próxima Cristo como nosso resgatador, teve alguém na história de Israel que apontava e prefigurava Jesus como aquele que veio em nosso resgate. E nessa noite nós vamos ver a história de Boaz como aquele que revela Jesus Cristo no Antigo Testamento. Quem nunca ouviu falar sobre Boaz aí, irmão? Não precisa ficar com vergonha. Quem nunca ouviu falar sobre Boaz? Amém? Amém, irmãos. Deus é bom demais. Uma pessoa. Então, a história revela que aí dentro da história de Boaz vai nos ser apresentado quando uma família decide viver por seus próprios instintos e anseios. Boaz é adentrado na história do povo de Deus. E nós encontramos Boaz na história de Ruth. Eu queria pedir a você para que abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Para você que tem dificuldade para achar, fica logo após o livro de Juízes. Ruth capítulo 1, todo mundo achou aí, amém, irmão? Vamos acelerar. Verso 1 e 2, nós vamos entrar na história de Ruth. Nós vamos caminhar em alguns pontos e depois nós vamos parar onde Boaz, ele traz essa ideia revelando que o Jesus Cristo ia se trabalhar e colocar na nossa história. Ruth, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Só para abrir o coração de vocês, abrir o meu coração para vocês. Quando eu estava estudando para essa mensagem, mas me deu uma saudade quando nós fizemos a exposição da carta de Ruth. Foi tão maravilhoso, foi um tempo tão bom para nós como igreja e deu bastante saudade, irmãos. Verso 1 e 2 diz assim ao nosso coração, e é interessante como que lendo a história novamente, algumas coisas foram abrindo os meus olhos e eu comecei assim, não, eu podia ter ensinado sobre isso na época, mas é para esse tempo, amém, irmãos? Verso 1 e 2, na época dos juízes, houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram.
A história de Ruth, ela é um dos livros muito peculiares, porque ela inicia já mostrando em que tempo essa história acontece. Porque ela está dentro de dois livros muito importantes na literatura, Juízes e Samuel. Então ela fica dentro, às vezes passa até desapercebido. Mas a história de Ruth é uma história muito importante para a história do povo hebreu israelita. A história de Ruth então se passa no tempo dos juízes. Um dos momentos, irmãos, dos muitos momentos em que o povo de Deus caminhava sempre contra o Deus único e verdadeiro. Nós temos no tempo dos juízes um tempo onde foi um tempo muito triste para a história de Israel. Porque quando nós lemos o livro de Juízes, a maioria de nós vamos lembrar somente de duas pessoas em Juízes. Quem que nós lembramos, irmãos? Primeiro, Gideão. Amém? E o segundo, Sansão. A gente acha que o livro de Juízes só fala sobre a respeito desses dois, sendo que é uma história vasta ali dentro. Só que dentro dessa história foi um tempo no qual a gente lembra de Gideão e Juízes, mas esquecemos de duas coisas que é mais importante nesse livro e que ela é repetida. Quando nós vamos no livro, a gente vê essas duas ações de forma recorrente em todos os livros. A primeira coisa que é recorrente na época dos juízes é essa frase: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A gente vai ver isso praticamente o livro todo. O povo de Israel se voltando contra Deus. E essa ação era motivada por uma forma de pensar. Por isso que a pregação do nosso presente século é tão perigosa para nós. Porque retorna a um pensamento que habitava no tempo dos juízes. O que era recorrente entre o povo, mais uma vez, voltava aí contra o Senhor, tinha uma forma de pensar que nós vemos recorrente no livro. E o texto vai dizer para nós que naqueles dias não havia rei em Israel, então cada um fazia o que achava ser o mais correto. E aqui há algo para trazer para nós um alerta, porque aqui o texto não diz que eles estavam buscando de forma intencional o erro, mas que cada ser humano, cada homem, mulher e família, ele partia para uma ação de um pressuposto: eu estou fazendo isso porque eu acho que é o melhor a ser feito. Não tinha uma direção clara, não tinha um rei, não tinha aquele que apontava para algo. E isso foi um tempo triste na história de Israel. E por que isso é perigoso e volta para os nossos dias? É a pregação do nosso presente século: faça o que te faz feliz. Faça o que você sente que é o correto. Aquilo que encaixa para o teu coração, aquilo que encaixa para a tua família, faça. Esquecendo que nós não temos um rei de forma da monarquia física diante de nós, mas temos um rei dos reis no qual nós somos dele, no qual reverenciamos a ele e temos a palavra que nos pauta. Eu não quero saber o que eu gosto, eu não quero me prender ao que eu acho correto. O que nós temos que fazer é nos lançar diante da palavra e ter nela a direção para o nosso caminho. Porque ela é que nos protege das nossas boas intenções. Irmãos, a pior pessoa para você consertar a rota é a pessoa que está errando na melhor das intenções. Você diz, mas estou com o coração para ajudar, mas está errado. Tá legal, é prazeroso, está todo mundo fazendo, mas está errado. E o povo de Juízo, o povo de Israel penou. Eles sofreram nesse tempo, porque eles se voltavam contra o Senhor. Porque na mente deles eles estavam fazendo o que era melhor.
Então somos apresentados aqui, a gente vai lendo a história de Juízes, um dos livros que termina da forma pior, mais indigesta para se ler. Depois você lê o livro de Juízes, lê o finalzinho dele, como que ele é assim, ai, precisava disso tudo. E aí nos apresenta uma história, Ruth. A gente pensa muito em Ruth, mas a história não começa por eles. É como se a gente está vendo Israel no tempo dos Juízes, e o Senhor ele pega, vem como se tivesse dado um zoom em uma família para mostrar, era assim que acontecia, era dessa forma. E isso muitas vezes nós vivemos assim. Nos é apresentado um homem, Elimeleque, que simplesmente segue o curso do seu povo. Muitas vezes nós acusamos Elimeleque como o pior dos israelitas. Pode ser que naquela época outras famílias tenham saído da terra de Deus, da terra no qual o Senhor decidiu como um lugar pactual. Mas o Senhor está apontando. Só que quando nós lembramos que a história de Ruth se passa em Juízes, nós entendemos que isso é o modus operandi de todo o povo. O que acontece, o que o texto mostra para nós, que Elimeleque está seguindo o curso do povo e simplesmente fazendo o que ele achava ser mais certo, o que ele achava ser bom. A terra de Israel estava passando por fome. E nesse tempo, essa fome que nos é apresentada é uma fome de juízo de Deus contra o povo, contra um povo idólatra e que abandonava o Senhor vez após vez, que sempre se virava para outros falsos deuses. E no livro de Juízes nós vamos ver isso demais, irmãos. O povo peca, o Senhor traz juízo, eles vão lá e acordam, se arrependem, encontram em Deus misericórdia, o Senhor levanta um juiz, salva o povo, liberta o povo da escravidão, da perseguição. O povo vai lá e começa a fazer o que de novo? Abandona o Senhor, o juízo de Deus vem, eles se arrependem, o Senhor derrama misericórdia, levanta um juiz, liberta, e o que o povo faz de novo? Se volta contra o Senhor. É cíclico. Então essa fome que está acontecendo em Jerusalém, que está acontecendo na terra de Judá, em Belém, provavelmente é um dos tempos no qual o povo inteiro estava contra o Senhor. Eles estavam debaixo do juízo de Deus, então passando por privação, perseguição, que foi o meio em que várias vezes Deus utilizou para atrair o povo para si novamente. E nós temos que alertar, porque muitas vezes o Senhor continua usando as mesmas estratégias, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Nós começamos a dar bem na vida, irmão, nós vai afastando de Deus, vai afastando de Deus, vai afastando. Aí você vem no culto, um louvor maravilhoso, a ministração, ama ao Senhor e você não quero não. Se entrega a Deus, eu não quero, não vou. Aí a palavra vem e fala, eu não quero também. Aí Deus fala, beleza. Deixa eu puxar ele de outra forma. Isso estava acontecendo. Vem a fome sobre nós, mas Elimeleque protegeu a sua família. Que homem protetor. Ele escolhe, ele decide saber o que é melhor para si e para a sua família. Quando a fome apertou, ele logo foi para Moabe, foi para uma terra vizinha, mas há perigos em Moabe, uma terra pagã, que já tinha se levantado contra o povo de Deus na saída do Egito. Mas Moabe, irmãos, era terra de campos verdes, terra frutífera. Então, enquanto eu estou no lugar pactual de Deus, passando por privação, logo do lado ali, eles não creem em Deus, mas está tão bonito, está tão verde, está florescendo as coisas. Eu sei que ele faz as coisas erradas, mas está dando certo, o lucro está vindo e eu estou aqui, culto após culto, passando por privação. Pode ser que Moabe nem seja tão ruim assim. Pode até ser que Deus também está em Moabe. E Elimeleque decide então levar a sua família para uma terra pagã. Só que há mais coisas nessa escolha.
Elimeleque está tirando a sua família do local pactual de Deus, aonde o Senhor tinha estabelecido o culto a ele, onde a presença de Deus habitava. Logo, Elimeleque agora, para saciar a fome natural, estava privando a sua família do alimento espiritual. Não tinha culto em Moabe. Agora Elimeleque tem 2 jovens, flor da idade, Malom e Quilion, querendo casar, Magno. E o Senhor vai falar durante toda a lei: não tomem para si mulheres de outros povos. Mas o que Elimeleque fez, decidindo o melhor para sua família? Eu vou colocar o meu filho perto de mulheres moabitas. Eu vou ajudá-los a passar por uma tentação e ser tentado a desobedecer a Deus, podendo se apaixonar por mulheres moabitas. Jovens. E na cabeça do jovem faz o que, irmão? Tudo faz sentido. Estava lá em Moabe. Decidiu por eles. E é tão interessante que a decisão de Elimeleque faz com que os filhos pequem contra o Senhor, porque eles vão lá e arrumam o que, irmão, lá em Moabe? Casamento. Ele arruma 2 noras para ele. Como é que chamava elas? Ruth e Orfa. Elimeleque, na sua escolha, ele traz sobre a família a impossibilidade de adorar ao Senhor e conduz os seus filhos para uma vida de pecado. E aí, irmãos, é algo que começa a trazer para mim, para o nosso coração, porque as situações limites revelam o que há em nossos corações. Elimeleque já experimentava o juízo por viver no meio de um povo em desobediência a Deus, mas agora ele decide caminhar para mais longe de Deus. Podemos até pensar, ele estava querendo salvar a família. Mas entenda, meu irmão e minha irmã, qualquer decisão que nos leve a deixar o caminho da obediência e o crescimento de Deus, sempre será uma má escolha, uma má decisão. E os momentos difíceis têm o poder de nos mostrar a realidade do fundamento do nosso coração e revela a nossa total falta de confiança em Deus. Lembrem de José, que nós pregamos na semana passada. Na cadeia, acusado injustamente, vendido pelos seus próprios irmãos, mas permaneceu fiel. E o que nós aprendemos na vida de José, independente de como está a situação externa, não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus e vivendo na vontade de Deus, meu irmão. Está passando por privação, permanece em Belém, não vai para Moabe, nunca será uma boa escolha. Nunca. Não prive a sua família do culto ao Senhor, porque Moabe está frutificando. Porque do lado parece estar bom e aqui está tudo na sequidão. Continue, permaneça no lugar pactual com Deus. Porque Elimeleque trocou o alimento, sabe por quê? Por velório, por morte. E o texto vai dizer para nós que em pouco tempo Elimeleque morre. Passa um pouco mais de tempo, seus filhos também vêm a falecer. Irmãos, entenda, pequenas concessões nos levam a grandes concessões. Primeiro, a família está longe do culto verdadeiro, sendo influenciado pela adoração que os rodeava. Irmão, nós temos que entender que somos totalmente influenciados. Quem gosta de ir na praia aí, irmão? Cadê os irmãos que gostam de ir na praia aí? Erga sua mão, varão. Em nome de Jesus, você vai ganhar uma viagem para a praia esse ano. Vai nada, irmão. Irmão, isso aqui que eu estou falando não vai prestar de nada. Tá não, o pastor liberou uma palavra. Em nome de Jesus, Gilberto, abençoa minha vida, Gilberto. A minha, pelo menos, Gilberto. Irmão, você vai para a praia, irmão. Você chega lá ouvindo o chip. Você chega ouvindo lá Alessandro Vilaboas. Irmão, 2 dias você já está... Que música é essa, Jesus? Aí no primeiro dia você está com raiva daquela música, irmão. Segundo dia, irmão, você já está segurando, irmão.
Porque nós somos assim. Serginho dançando lá em Maceió, irmão. Forró. Com assédio, né? Eu também, irmão. Lá em Porto de Galinhas, entrei com a Lisa na lojinha lá e tá tocando um forró, menino. Qual é que eu botei um chapéu e fui dançar com ela? Porque o ambiente, irmãos, nos afeta. E a gente precisa entender essa verdade. Por isso que nem todo lugar te cabe mais, amado de Deus. Amém? Moabe não te cabe mais. Porque somos totalmente influenciados. Irmão, você acha que Malão e Quilion vendo aqui as irmãs passando, irmão? Que as irmãs não é crente. Não era crente, tem umas irmãs crentes já perigosas. Imagina se não tá nem aí para nada. E Malão Quilion lá, ó, não estou indo no culto, não estou fazendo nada, não estou lendo a Torá, ninguém está falando nada para mim. Essa irmã olhou para mim. Acho que vou ganhar ela para Jesus. Os irmãos, vou ganhar ela para Jesus, pastor. Vai, irmão, olha o velório do Malão Quilion lá, ó. Aí, irmão, ele foi lá, foi induzido e influenciado a pecar contra o Senhor. Isso é tão grave, irmãos, quando o povo volta do cativeiro para Jerusalém, e por então eles encontram o livro da lei, e o pessoal lê, eles começam a arrancar o cabelo das cabeças. Meu Deus do céu, nós estávamos pecando contra o Senhor. E sabe um dos pontos altos desse momento? É que eles percebem algo. A maioria estavam casados com mulheres que não eram pactuais do Senhor. Levitas. E aí que tiveram que fazer o que, irmãos? Levantaram ao Senhor e tiveram que devolver as mulheres para os seus povos. Porque qual que foi o grande erro de Salomão, irmãos? Não foi só ter 1000 mulheres. Mas é porque Deus na lei já falou, não casem-se com outras mulheres, porque elas farão vocês adorarem outros deuses. Irmão, homem tem que entender que ele é influenciado por bicho mulher, irmão. Mulher fala não com você, não quer, não quer, não, você está lá. Aí você fala, como é que eu estou aqui? Influência, irmão. E o povo diz, não se entregue, porque levarão a vocês a cultuar outros deuses. Isso aconteceu na vida de Salomão e de vários outros homens. E Elimeleque levou sua família para esse lugar. Elimeleque trocou o pão por velórios. Só que ele não estava lá para ver a morte dos seus filhos. Então entra na história agora Ruth, órfã, e aparece de forma mais forte Noemi. Então, irmãos, aos líderes da casa agora, meu irmão, para você que lidera o seu lar, para você pai e mãe, que está aqui para educar os seus filhos, guiar eles nos caminhos do Senhor, há uma pergunta para mim e para você: qual é o campo que você tem levado a sua família para se alimentar? Qual é o lugar? Pai e mãe, qual é o alimento que você tem dado na sua casa de forma espiritual? O que é? É o alimento do lugar pactual de Deus, onde a presença habita, é o alimento que todos comem. Todo mundo pode decidir o que é melhor. Nós precisamos acordar para isso, porque infelizmente o resultado pode ser a morte. Mas Deus, em sua graça e bondade, nos revela o seu resgatador. Então, para resumir a história, Elimeleque morre, Malom e Quilion morre também, fica então Noemi, Ruth e Orfa. Noemi então decide voltar para Belém, porque chegou uma notícia em Moabe. O Deus bondoso mais uma vez se revela. Volta a ter alimento na casa do pão em Belém. E o que eles decidem? Vou voltar para minha terra. A gente tem que entender, meus irmãos, e conseguir analisar. Muitas vezes nós passamos por tempo de sequidão, porque nós estamos colhendo o fruto das nossas ações contra o Senhor, mas não continue caminhando para longe dele. Sabe aquela escolha assim, já que eu errei aqui um pouquinho, eu vou lá. Sabe esse esquema? Já comecei, agora eu vou chutar o pau da barraca. Faz isso não, irmão. Se você acordou no tempo, retrocede, dá um passo para trás. Não fala assim, já que eu já vou ter que pedir perdão por isso aqui, eu já peço por isso aqui, ó. Vai me pedir uma vez só. Não faz isso não, meu irmão. Não faz isso. Porque o Senhor é o Deus gracioso, mas também um Deus de juízo. Noemi então retorna a Belém, pois a notícia que Deus tinha se lembrado do seu povo e dado alimento chega a Moabe. Entenda, meu querido e minha querida, Deus sempre se lembra e se volta a corações arrependidos.
sempre. Por isso, o melhor lugar para estar é ainda na presença de Deus. Errou, pecou, bem-vindo. Seja bem-vindo a esse lugar. Não saia da presença de Deus. Volte a Ele. Você não pegou Ele de surpresa. Ele já está esperando o seu coração arrependido. Há misericórdia, bondade e perdão para mim e para você. Amém, meu irmão? Volte-se para o Senhor. Eu já falei isso aqui muitas vezes. O que entristece o médico, que ele é o único capaz de curar uma doença, é o doente se recusar a ir até ele por vergonha. E muitas vezes nós ficamos com vergonha de ir a Cristo, sendo que Ele é o único capaz de curar as nossas fraquezas, as nossas mazelas e nos purificar dos nossos erros. Não corra do Senhor, mas corra para o Senhor. Amém, irmão? Ele não é pego de surpresa com o seu pecado. Ele já sabe do que você é capaz. Nós que nos enganamos a nós mesmos, achando que somos melhores do que somos. Mas aí volta Noemi, agora pobre, sem recurso e pior, sem homem na família que poderia trabalhar para cuidar e prover das duas. Lembra que Orfa permanece em Moabe, Ruth vai para a terra de Jerusalém, para a terra de Judá e Belém, junto com Noemi. Então ele chega lá, irmãos, e lembra que nós temos que entender o seguinte, que naquele tempo a situação da viúva era muito complicada. Se ela não tivesse homens na família para poder cuidar dela, ela agora dependia totalmente da caridade de um povo. E agora Noemi volta dessa forma, e pior, ela volta com Ruth. E isso, irmãos, Ruth está voltando com o intento de cuidar, mas Noemi está olhando para Ruth como um peso. E volta para lá. Só que o que é maravilhoso na história de Noemi aqui? Quando nós lemos em Salmo o seguinte, olha, é inútil o sentinela guardar a sua casa a noite inteira, se o Senhor não proteger. Amém? Nós não lemos isso? É o que acontece na vida de Noemi. Sabe por quê? Ela não tem ninguém para trabalhar por ela, mas o Senhor estava preparando o cuidado para a sua vida. E não somente isso, o cuidado na vida de Noemi, mas ele preparava na história dela alguém que iria apontar para o seu filho que viria para nos resgatar. Capítulo 2, verso 1, nós encontramos o seguinte: Noemi tinha um parente do seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. No verso 3 do capítulo 2, o texto vai mostrar para nós algo, que Ruth, ela é uma mulher proativa, amém, irmãos? Ruth é a que faz, trabalha e vai. Ruth fala assim, eu não vou ficar aqui em casa, eu não vou ficar aqui dependendo da sorte. Porque Ruth, ela vem inteira da lei. Porque na lei do Senhor, o que o Senhor estabelece? Quando vocês forem colher as espigas, a que cair, não pegue. Deixa lá. Para quê? Para que os necessitados possam vir e colher. Então, provavelmente Noemi conta isso para Ruth e fala, não, vamos ter que fazer isso. Só que Ruth se coloca em perigo. Porque uma mulher iria para o campo sozinha naquele tempo para trabalhar no meio de vários homens também necessitados. Só que o texto no verso 3 do capítulo 2, nos mostra que por casualidade, Ruth sai para apanhar espigas e por sorte, ela vai apanhar espigas no campo de quem, irmãos? De Boaz. Ela vai no campo de Boaz. E vemos durante o livro todo, o autor, ele tem a intenção de nos mostrar como Deus organiza todos os detalhes desta história. E saber que Deus organiza e reina sobre todos os detalhes, não nos fala sobre entender todos os detalhes, irmãos. Mas nos leva a confiar em um Deus soberano, poderoso e bondoso. Porque quando nós falamos assim, Deus cuida de cada detalhe, você quer atender de todos os detalhes, para ver se Deus faz isso mesmo. Não, meu irmão, confia no Senhor e entenda que Ele está cuidando da sua vida.
Saiba que Ele é poderoso, bondoso e soberano para cuidar da sua vida. Logo então Ruth sai para trabalhar e trazer alimento para sua casa, mas ela é encontrada por Boaz. Boaz encontra Ruth e é recebida com bondade e abundância, e vemos que as boas ações de Ruth já eram comentadas na cidade. Boaz estava conversando com ela e falou assim: olha, já chegou até mim daquilo que você tem feito pela vida de Noemi. E isso vai trazendo para nós. Ruth termina o seu dia de trabalho, volta para sua casa com um saldo totalmente, irmão, positivo, volta alimentada e com muito trabalho. Chega lá, quando ela chega, irmãos, Noemi, ela fica desesperada de forma positiva com o resultado do trabalho de Ruth e agradece ao Senhor. E o que ela diz? Olha, Noemi declara: bendito seja aquele que te acolheu com tanta generosidade, porque o resultado do trabalho de Ruth foi algo fora do comum. As pessoas voltavam com poucas coisas. Ruth não só alimentou, voltou com a marmita para Noemi e com muita comida para muito tempo. E aí logo Ruth vai falar, com certeza Noemi, como toda mulher faz: e como é que foi seu dia? Se fosse um homem, o homem ia falar: bom, não é? Pronto, acabou. Como é que foi o culto? Bom. Não, mas me conta mais coisas. Foi muito bom. Aí a gente aumenta, né? Foi muito bom, extremamente bom. Aí eu começo a falar para ela as coisas que eu já sabia. Não, foi bom demais, né? O Samuel pregou, mas ela sabia que ele ia pregar. Eu estou contando os detalhes, né? Mas não, irmão, Noemi deve ter perguntado de Ruth como é que foi. Aí Ruth começa a dar o detalhe, irmão, porque mulher dá detalhe. E ela fala assim: não, o trabalho foi uma bênção, você não sabe, não fui no campo de um homem, Boaz. Caí no campo desse homem, trabalhei no nome nesse lugar, fui bem recebida, fui protegida para ele. E no mesmo momento, quando Noemi escuta o nome de Boaz, ela começa a perceber o cuidado de Deus para ela. Capítulo 2, verso 20, nós lemos: então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Agora nós somos apresentados ao Goel, no hebraico dizendo. É trazido sobre essa realidade no qual nós encontramos o resgatador. Para entendermos então o porquê que isso aponta para Cristo, nós precisamos entender a sua função. Em Levítico capítulo 25, o Senhor estabelece essa lei, amém, irmãos? A lei do resgate. E como acontecia? Às vezes eu tenho as posses, começo a passar por dificuldade financeira e coloco a minha terra à venda. Só que o Senhor, Ele sempre trabalhou de uma forma para que as posses permanecessem no núcleo familiar. Logo o Senhor estipula essa lei do resgatador. Que Ele faz? O parente mais próximo daquele que colocou à venda e que tem muitos bens, ele é obrigado a comprar a terra e devolver para o que estava vendendo. Amém, irmão? Não era assim: vou ver. Na lei diz que era obrigação. Amém? Então ele tinha que fazer isso. Outra forma era quando aquela família se vendia como escravo para uma outra pessoa, para permanecer podendo cultivar a terra. E esse mesma pessoa tinha que fazer o que? Ele comprava os seus parentes, tinham a eles agora como seus trabalhadores, e permanecia os seus parentes trabalhando na terra. Irmãos, nós temos que entender que a terra era a fonte de recursos. Só que na história de Ruth aqui, um pouco mais à frente, as atribuições do resgatador, elas vão vendo que elas vão recebendo um aumento. Então já sabemos o final da história de Ruth, amém, irmão? Amém? Só que Boaz, trabalhando com o pensamento, ele começa a trazer algo de uma forma diferente. Quando ele atenta para essa verdade, porque Noemi e Ruth trabalham para que isso aconteça de forma certa,
Boaz fala o seguinte: olha, eu vou resgatar, mas tem um parente ainda mais chegado do que eu. Boaz pega, procura esse parente, leva para a porta da cidade, fala com ele: olha, as terras de Elimeleque foram colocadas à venda por Noemi, então eu preciso que você resgata. Irmão, a pessoa que vive para tentar ganhar em cima dos outros sempre se perde. Porque é o que ele pensou: eu vou comprar essa terra porque eu sou resgatador, tenho uma obrigação, eu tenho que cuidar só de Noemi, uma mulher já idosa. O meu custo com Noemi é muito pouco, e tudo que eu fizer nessa terra vai ser para mim em breve. Por quê? Em breve Noemi parte para a terra do Senhor. Logo, todo investimento que eu estou fazendo vai ficar para mim. Noemi não tem esposa e não tem filhos, porque o resgatador somente resgatava, irmão, entregava a terra novamente. Aquela viúva tinha um filho, quando a viúva morreu, permanece a terra para o filho. Então logo que ele pensou: é lucrativo demais eu resgatar essas terras. Em breve Noemi está morrendo, e essas terras vão aumentar as minhas posses. E aí Boaz escuta e fala assim: opa, mas tem mais uma coisa. Resgatando as terras, você vai ter que casar com Ruth e suscitar descendência para o falecido. Só que isso não está na lei. E alguns comentaristas vão dizer então que na caminhada do povo de Israel, eles foram aumentando as atribuições do resgatador. E agora o que ele diz? Eu não vou fazer isso não, porque eu quero proteger o meu nome. Eu vou casar com Ruth, ela pode ser a mais bonita que for, vou ter que fazer um menino nela, né? Vou ter que arrumar um menino com ela. E esse menino vai ser nem meu filho, vai nem me chamar de pai, ele vai ser filho do falecido, e eu vou perder todo o meu investimento. E na mesma hora ele pega e se abre. Entenda que, se colocando no papel de resgatador, tinha algo ainda mais. Só que Boaz, ele mostra esse novo aspecto do resgatador. Ao ser o resgatador e querer se casar com Ruth, a moabita, ele decide então entrar nesse lugar para suscitar um nome, uma descendência para o falecido. Capítulo 4, 6 diz: então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Isso tudo que nós estamos lendo apontava para Jesus Cristo como nosso resgatador. Filipenses 2, 5, 11, agora eu quero fechar apontando para Jesus Cristo, como a história de Boaz aponta para isso. Filipenses 2, 5, 11, nós lemos o seguinte: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E como isso aponta para Cristo, o parente que tentou salvar o seu nome, guardar a sua herança, poupar a sua vida e viver somente para si, teve o seu nome esquecido na história. Aquele que diz: eu não posso me colocar como resgatador, porque isso vai prejudicar a minha herança, vai prejudicar, perpetuar o meu nome. Esse é esquecido, ninguém sabe o nome dele. Mas Boaz, que não se apegou a si mesmo, não simplesmente estamos hoje falando dele, mas ele aponta e prefigura para Jesus, que não se apegou ao que era, mas se esvaziou e se entregou por mim e por você, sendo obediente, se entregando e nos reconciliando com Deus. E por isso o texto diz: Deus lhe deu um nome sobre todo nome.
E em Boaz nós vemos o ensino que veríamos em Cristo Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa de Cristo, esse achará. E é o que acontece nessa história. O que tenta agarrar a todo custo o seu nome, se perde. Mas o que decide se entregar pelo outro, sem se apegar ao seu nome, esse é o lembrado. E Deus vai nos ensinar a mesma forma. Você quer perder a sua vida, você quer perder o que tem, tente agarrar, tente mantê-la para si mesmo. Não compartilhe o que você tem, não compartilhe o que você recebe, logo não terá mais. Porque o Senhor dá pão para o necessitado, o que precisa, para poder compartilhar a outro que precisa. Porque se vivermos para nós mesmos, irmãos, perderemos a nossa vida. Porque viveremos uma vida sem sentido, vazia de propósito. Mas aquele que decide se entregar, esse sim vive de forma verdadeira. Porque ele é como uma semente que ao morrer e compartilhar vai dando frutos. Entenda, meu irmão. O que você tentar reter a todo custo será tirado de você. A vida em Deus é uma vida de plena imitação de Cristo Jesus. Desista de viver para si mesmo. Nunca pense que algo é pequeno demais para ser feito por você. Porque devemos ter a mesma atitude de Jesus que se entregou. E você hoje, ao entregar a sua vida, irá encontrá-la de forma verdadeira, meu irmão. E isso é uma loucura do Evangelho, porque aquele que perde é o que encontra. O que não se apega ao nome é o que tem um nome gravado na história. Mas o que tenta reter e gravar-se na história é o esquecido. Muitas vezes nós somos assim. Mas Jesus nos mostrava em Boaz como viver. Não viva para si mesmo. Não tente segurar nas suas mãos, porque ela vai escapar dentre os seus dedos. Mas o nome de Cristo, como o Senhor vai dizer, estará, o nome daquele que perde a sua vida por amor ao Senhor, estará gravado no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém, meu irmão? O que é ser conhecido aqui, irmão? O que é ser reconhecido aqui? Sabe por que a gente fala isso? Porque muitas vezes a gente perde a nossa comunhão com o Senhor, perde a nossa comunhão com os irmãos, porque nós queremos ser alguém nesta vida. Queremos estabelecer um nome para nós mesmos, um império em volta de quem eu sou. Sendo que mais importante é o que lemos em Apocalipse. Esse nome gravado no livro do Cordeiro que foi morto antes do mundo ser criado. Esse é o lugar que nós devemos estar. E sabe como estar lá? Se compartilhe. Se entregue. Se entregue pelo outro. Sacrifique pelo outro, porque o texto nos diz: tenhamos a mesma atitude de Cristo, e Boaz assim teve. Irmãos, Boaz não simplesmente teve o seu nome gravado, mas Boaz, ele foi avô de um dos grandes homens da história. Quem? Davi. Aquele que decidiu não apegar para si mesmo. Deus suscitou dele um dos maiores reis da história de Israel, e que também aponta para Cristo Jesus, porque tudo que o Senhor diz é verdade. Experimentamos a palavra do Senhor. E o segundo ponto que nós encontramos que Boaz apontava para Cristo Jesus, encontramos em Mateus 20, 26, 28, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, quem quer se tornar grande, irmão? Quem quer, irmão? Agora ninguém quer, né? Porque sabe o que vai vir. Sabe por que a gente não obedece? Porque a gente entende. Por isso que a gente não obedece a palavra, irmão. Por isso que a gente gosta de texto difícil.
porque a gente entende o simples e não quer fazer. Falei que ninguém quer ter nome aqui grande, irmão, ninguém quer. Ah, Jesus, Deus está vendo todos nós. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o nosso perfeito resgatador. Assim como Boaz veio e resgatou uma família, Jesus veio para resgatar para o Senhor Deus Pai uma família, para resgatar homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações, filhos para Deus Pai. Boaz, mesmo se entregando e apontando para Jesus, era falho, suscetível às mesmas fraquezas que nós estamos, mas apontava para o perfeito resgatador, que não resgata simplesmente uma família, mas traz restauração para muitos e muitos, homens e mulheres, e hoje eu e você somos alvos e frutos da obra de Cristo Jesus. Quem foi resgatado pelo Senhor, dá uma glória a Deus, hein, meu irmão? Se eu e você estamos aqui hoje nos entregando a Deus, é porque o resgatador nos encontrou. Porque o resgatador nos resgatou, nos deu um novo nome, novas vestes, um novo modo de viver, agora não por si mesmo, mas agora para ser derramado sobre o outro, porque a bênção que eu recebi é a bênção que eu entrego. Por isso Cristo, aquele que não se apegou ao que era, mas se esvaziou e recebeu o nome sobre todo nome, é um convite para mim e para você. Não se apegue a si mesmo, mas se entregue e terá o seu nome gravado no livro da vida. E aquele que um dia resgatou uma família, apontava para Cristo que veio para nos resgatar, para nos reconciliar com o Senhor e para nos dar um novo nome, para nos dar um futuro, um amanhã melhor, com a esperança que no Senhor, nele nós temos a redenção, nele nós temos o perdão. Entenda, meu irmão, se você está aqui, é porque você foi encontrado por Cristo Jesus em sua jornada para Moabe. Mas o Senhor te encontra e te resgata e te dá um novo nome. Coloque de pé no seu lugar, por favor, meu irmão.